Seja muito bem-vindo a mais uma videoaula aqui do canal Curso do Livro, o canal que a gente pega um livro de tecnologia, transforma ele em videoaula para você aprender de uma forma muito mais didática. Bom, continuando o nosso módulo 7 jQuery. Nós vamos ver aqui um conjunto correspondido barra seleção jQuery. Ao selecionar um ou mais elementos, um objeto jQuery é retornado. Ele também é conhecido como conjunto correspondido ou uma seleção jQuery. Bom, aqui nós temos uma seleção única, né? Um single element. Este seletor, ele seleciona o elemento UL, ok? Que está lá na página HTML, como apenas um UL, só isso. Obviamente que se tivesse mais UL, ele ia selecionar outros UL, mas aqui ele vai pegar o primeiro UL. Tá? O objeto jQuery aqui no caso, né, o objeto jQuery, lembre sempre que é o sinal de cifrão, abro, fecho parênteses e aqui dentro eu vou mencionar o elemento que eu quero selecionar. Ele contém a referência de um único nó, no caso aqui, ó, o UL, ok? E esse elemento ele vai possuir o índice 0, porque ele é na primeira posição. E lembre-se, arrays, essas referências, eles nunca começam com o número 1. O índice é 0. Tá? Já no lado de cá, nós temos múltiplos elementos, né? Multiple elements. O multiple elements, ele seleciona aqui todos os LIs. E aqui, nós temos que cada nó desse aqui, ele vai ter um índice, e aqui vai ser o nó do elemento. Então, no índice 0, nós temos aqui o LI, que vai ter uma div on, uma div ID on e uma classe hot. Lembre-se sempre, tralha, sinalzinho de jogo da velha, tralha, é div ID. Ponto é div class, ok? Isso para fins de CSS, para a gente fazer a seleção. Então, aqui a gente tem os elementos indexados do 0 ao 3. Como aqui eu tenho 4 LIs, você poderia pensar, pô, vai do 1 ao 4? Não, lembre-se que eu falei aqui anteriormente, começa do 0, 1, 2, 3. E aqui cada div tem o seu ID, cada class desse, eu falei aqui de div, mas aqui a gente está selecionando o LI. Então, cada LI aqui vai ter o seu ID, tá? E cada LI vai ter a sua class, ok? A última apenas que não tem class, ok? Então, lembre-se, quando eu falar div ID, é que eu estou falando de uma div, de um bloco. Mas eu também posso ter um ID em cada elemento, não tem problema. Basta que eu coloque lá dentro da minha tag HTML o ID igual e dê um nome, ok? Bom, ele aqui, nesse caso, ele está selecionando múltiplos. Múltiplos com essa seleção aqui, ó. Ele pega todos, ok? Então, fique atento a isso. Bom, métodos jQuery que obtêm e configuram dados. Aqui, a gente tem uma questão que é o seguinte. Na hora de você selecionar, o jQuery ele seleciona todos, tá? Todos os LIs. Aqui a gente tem uma var content. Saiu até o Ezinho aqui errado, né? Teria que ser um E mudo, o nome da var. Igual ao objeto jQuery, abro sinal de cifrão, abro, fecho parêntese, dentro de aspas simples, eu coloquei aqui o nome do elemento que eu quero selecionar, ele vai pegar todos. Ponto .html, é um método que a gente vai ver mais à frente, não precisa ficar preocupado com isso. Bom, essa aqui que vai ser a seleção. Como eu disse no slide anterior, ele seleciona todos os LIs. Todos. E aí, quando eu for fazer uma var content igual a li.html e colocar um valor ali dentro, atualizado, ele vai atualizar, basicamente, ele vai atualizar todos os elementos. Ele vai atualizar todos os elementos dentro dessa lista. Quando eu fizer a seleção, ele vai atualizar todos os elementos. Bom, prosseguindo, ao criar uma seleção com jQuery, este armazena uma referência aos nós, correspondendo a uma árvore DOM. O código não cria cópia de nós, é uma referência. Então, entenda o seguinte, o DOM
é como se fosse uma parede cheia de azulejo, tá? Então, cada nó do DOM vai ocupar um azulejo, como se fosse um bloquinho ali de azulejo. Variáveis ocupam também esses blocos. Então, aqui, cada nó, imagina que isso aqui é um parágrafo, aqui é um cabeçalho, um LI e por aí vai. Né? Dentro do DOM, a gente tem vários azulejos e cada um ocupa ali um bloquinho, tá? Objetos mais complexos, no caso aqui a gente tem um objeto jQuery, eles podem ocupar vários blocos devido à quantidade de dados. Isso aqui é só uma representação, ok? Então, ao criar uma seleção jQuery, o objeto jQuery armazena referências para criar elementos no DOM, em vez de criar cópias. Lembra que eu falei há um tempo atrás aqui no curso que quando você está fazendo manipulação do DOM, você não está criando código HTML lá dentro do seu arquivo? Não, ele só está manipulando no browser do usuário. Ele não está mexendo no servidor, ele não modifica o HTML. Ele só manipula o DOM. Ele modifica o HTML no browser daquela pessoa que está vendo a sua aplicação. É como se você tivesse duas pessoas acessando o seu site, um do lado da outra. Uma faz uma determinada ação, naquele dispositivo vai ser modificado ali o navegador do usuário, né? O DOM. O DOM vai ser manipulado e vai modificar ali no navegador do usuário. Já aquela outra pessoa que está ao lado e não fez nenhuma modificação, nada vai acontecer. Ou seja, o arquivo ele continua original, ok? Então lembre-se, isso aqui é manipulação do DOM. jQuery é uma linguagem do lado do usuário, tá? Ela não é uma linguagem do lado do servidor, ela não é uma server-side, ela é uma linguagem que altera do lado do usuário. Então lembre-se disso. Então isso aqui ele faz referência, ele cria dentro ali do DOM, né, no navegador que está sendo feito ali aquela atividade, ele faz as referências das posições do nó, ok? Apenas isso. Então quando se diz que uma variável ou objeto armazena uma referência, isso significa que ela armazena a localização. Então, por exemplo, aqui nós temos a posição A4. Então, aqui, nesse objeto, na indexação 0 dele, né, no índice 0, nós temos a posição A4. B4, B4. Então, no índice 1, nós temos B4. No índice 2, C4. E assim, o que eu for referenciando, ele vai armazenando a localização. Ele busca uma referência para fazer essa localização. Bom, armazenando seleções jQuery em variáveis. Um objeto jQuery armazena referências a elementos. Armazenar em cache um objeto jQuery mantém uma referência ao objeto em uma variável. Então, o cache, se você vai criar vários tipos de objeto, você vai criar várias referências, primeira coisa que você tem que fazer, o jQuery ele consome tempo, né? Processamento e memória. Então, para isso, o interpretador precisa, primeiro, encontrar os nós correspondentes da árvore DOM. Primeira coisa, você encontra o nó correspondente. Segundo, você cria o objeto jQuery. Você cria o objeto jQuery. Terceiro, geralmente você armazena as referências dos nós no objeto jQuery. Então, se o código precisa usar a mesma seleção várias vezes, é mais eficiente armazenar um objeto jQuery em uma variável para evitar repetir o processo. Então, por exemplo, aqui a gente criou uma variável e essa variável armazenou o objeto jQuery, que faz referência a algumas posições. Se isso aqui mudar, você tem uma variável que armazena esse objeto. Então, você economiza, ok? É como aqui a gente está utilizando um símbolo de cifrão na variável, que é para você diferenciá-las das outras variáveis do código. Bom, nesse exercício aqui, a gente vai ver com o objeto jQuery, né, a gente pode adicionar classe dentro do nosso DOM, fazendo a manipulação do DOM. Com o JavaScript puro, para aplicar a mesma ação que a gente está fazendo aqui,
nós temos que... a gente tem que escrever muito código, percorrer cada elemento selecionado com um loop, para a gente poder adicionar em determinado objeto, para poder achar esse objeto. Né? O jQuery, ao retornar múltiplos elementos com um seletor, você pode atualizar todos eles com um nó, com um único método, sem a necessidade de fazer esse loop que a gente faria no JavaScript. Então, nesse exemplo aqui, o primeiro seletor aplica-se a um único elemento e a nova classe adicionada ativa uma regra CSS que adiciona um ícone de calendário. Ó, esse íconezinho aqui. Essa primeira aqui, ó, a gente seleciona um elemento LI, depois o N, a tag HTML N. Depois o operador membro ponto, o método addClass, e aqui a gente dá o nome da class, que já está estabelecida lá no nosso arquivo CSS aí do curso. Não se preocupe com isso, você já tem isso aí pronto. Ele vai adicionar essa class, que é para adicionar esse ícone aqui. O segundo seletor, no caso aqui, aplica a 3 elementos e a nova classe ativa uma regra CSS que adiciona um ícone de coração à direita. Então ele vai pegar aqui todas as LIs que tem a classe hot, né, a class hot, e vai adicionar um ícone aqui de um coração. Isso aqui é uma iteração implícita, né, que o jQuery permite atualizar todos os elementos em uma seleção automaticamente, sem a necessidade de loop explícito, que a gente teria que fazer no JavaScript. Tá? Então, para a gente verificar como que isso daqui vai ficar na prática, vamos desenvolvê-lo aí para a gente fazer um exercício. Abra o seu arquivo looping.html, é esse arquivo aqui que a gente está utilizando a base, né, dos exercícios anteriores, dos outros módulos, e o seu arquivo looping.js. Na tela ele vai ser essa representatividade aqui. Pressionar aqui F12 para a gente poder ver o seguinte, o comportamento. Aqui nós temos uma ULI, essa ULI aqui. Nós temos a LIID on, 2, 3, 4. E as 3 primeiras nós temos a classe hot, hot e hot. Ok? Então vamos começar aí a fazer a manipulação do DOM com o jQuery. Primeira coisa, eu vou selecionar um objeto. Para isso eu crio um objeto jQuery, bem simples. Abro e fecho parênteses, abro e fecho aspas, aspas simples. LI é o elemento que eu quero, e dentro do LI, que é o pai, eu quero a tag HTML N, que se você perceber nesse jQuery aqui, deixa eu aumentar aqui, Ctrl mais para ficar melhor. Dentro desse elemento aqui, nós temos o N, está dentro dele. Então eu quero selecionar o LI, o N, ok? Agora eu vou adicionar o método addClass, lembrando que o C é maiúsculo, addClass, abro e fecho parênteses. Sempre que eu for fazer um método, eu vou começar com ponto e o nome do método, ok? E qual que é a class que eu quero adicionar? A class chama seasonal, tá? Já está pré-definida aí. Ctrl S para salvar. E olha o que aconteceu. Ele adicionou aqui um ícone, tá? De como se fosse um calendáriozinho. E aqui no nosso UL, LI, ele adicionou na N a class seasonal. Ok? Bom, prosseguindo, nós vamos criar outro objeto. Eu vou até replicar para a gente economizar código aqui. Shift Alt, seta para baixo. E aqui nós vamos pegar o LI. Só que agora eu quero numa class. Eu vou pegar a class.hot. Olha só, nós temos 3 objetos aqui que tem a class.hot. Nós temos o ID 2, o ID 3 e o ID 4. Ok? Perdão, o ID on, 2 e 3. Os 3 nós temos a class hot. O ID 4 nós não temos class, tá? Então nós vamos atacar somente onde tem o elemento LI e a class hot. Nós vamos fazer um addClass e aqui vai ser um favorite. Ctrl S para salvar. E ele adicionou o ícone. Você pode estar um pouco confuso, falando, nossa, como que ele adicionou esse ícone? Eu adicionei uma class
né, no nosso LI, ó, aqui favorite, ele adicionou as classes dentro dos LIs que tem a class hot. Como que ele fez isso aqui? Bom, isso daqui está lá no CSS, tá? Isso aqui já foi pré-definido no CSS, no arquivo que você baixou aí. Se você tem dúvida como manipula CSS, na descrição do vídeo tem aí o curso HTML e CSS. Volte, veja para você chegar aqui e ter base, ok? Bom, então é isso. Vamos prosseguir para o próximo exercício. Agora a gente vai ver o encadeamento, né, onde você pode usar múltiplos métodos. Deixa eu pegar a caneta apontador laser aqui. Olha só, nós podemos utilizar múltiplos métodos encadeandos como uma anotação de ponto. Então, ponto hide, ponto delay, ponto fade in. Já tinha comentado isso anteriormente, né? Bom, no exemplo, nós temos 3 métodos que são aplicados a uma única linha. Mas ele também pode ser colocado na notação um embaixo do outro. Você pode escrever começando do ponto, cada método finalizando com ponto e vírgula. Esse método de encadeamento é chamado de chaining, ok? Esse é o método chamado de chaining. O hide, ele oculta o elemento. O hide, ele some, imediatamente ele some com o elemento da tela. O delay, ele, após o primeiro método ser executado, o delay, ele dá uma parada nesse método por 500 milissegundos, ok? Meio segundo, ele para. E em seguida, ele executa o fade in, que é o método que faz os elementos aparecerem. No caso aqui, com uma animação de 1400 milissegundos. Esse processo de encadeamento aqui que eu estou fazendo, no mesmo seletor, o jQuery permite isso. Como eu disse, ele é chamado de chaining e torna o código mais compacto e legível. Então, no caso aqui, se a gente for escrever dessa forma, pode ser assim, como você preferir. Aqui ele fica um pouquinho mais organizado. Vamos ver aí como que esse método vai funcionar, como que esse chaining vai funcionar na prática. Bom, abra aí o seu arquivo chaining HTML e o chaining JavaScript. Dá 2 cliques aí para ele abrir. Você pode estar se perguntando, por que os seus elementos estão com ícone? Por que os seus arquivos estão com ícone? Bom, eu baixei uma extensão nova, que é uma extensão, deixa eu ver se eu acho ela aqui para mostrar para você. Essa aqui, ó, Material Icon Theme. Só baixar essa extensão, que a partir de agora os seus arquivos vai pegar esses ícones bem bacaninha, que descreve cada elemento, né? Aqui uma pasta, aqui uma pastinha CSS, é um ícone com a identidade de cada arquivo, ok? Bom, então, nós temos aqui o chaining, abre ele na sua tela aí, e aqui o chaining.js. Você pode perceber que aqui não está, eu vou dar um Ctrl S para salvar, ele está normal, e eu vou criar aqui agora o nosso encadeamento, ou a técnica chaining. Então vamos lá, primeira coisa, eu vou criar um objeto jQuery, abro, fecho, parênteses, aspas simples. Bom, aqui dentro, eu vou fazer o seguinte, eu quero a LI, com ID, eu vou abrir e fechar colchete, a LI, ID, diferente, sinal de diferente, exclamação igual, tá? Diferente de ONI. E aqui dentro, eu tenho que colocar na ONI aspas duplas. Por quê? Porque eu estou chamando um nome, né? É uma string, então eu coloco entre aspas duplas. Então, LI, eu quero a LI com o ID diferente de ONI. Ou seja, todas as outras que não têm o ID ONI, todas as outras LI que não têm o ID ONI, eu quero pegar elas. E o que eu quero fazer? Eu quero que elas sumam. Então, eu vou colocar aqui um hide, abro, fecho parênteses, e vou colocar aqui um ponto e vírgula. Ctrl S para salvar. Ó, imediatamente, todas as minhas LIs diferentes de ONI sumiram. Ok? Bom, depois, eu vou até fazer aqui com o encadeamento, com essa anotação aqui. Ok? Depois, eu quero ponto, delay, e aqui eu vou adicionar um delay de 500 milissegundos.
Tá? É como se fosse uma pausa. Ele não vai fazer nada, isso aqui é um delay, aguarde. Qual que é o próximo passo? Bom, depois do próximo passo, eu quero o efeito Fade In. Esse efeito aqui eu quero em 1400 milissegundos. Eu quero que ele suma, dá um pause ali, um delayzinho de 500 milissegundos, e depois 1400 milissegundos ele vai fazer o Fade In. Ctrl S para salvar. Pronto. Eu vou dar um Ctrl S de novo, ó. Ele some e vai aparecendo em 1400 milissegundos. Então, basicamente, é isso aqui. Eu posso aumentar o tempo. Se eu quiser dar um time aqui de 5.000 milissegundos, seria 5 segundos. Ctrl S para salvar. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, apareceu. Ok? Bom, o que eu posso fazer ainda? Né? Fugindo até um pouquinho ali do exercício do livro. Vamos pegar aqui, criei um objeto jQuery no LI. Eu vou pegar aqui no primeiro elemento. Eu vou chamar então a pseudo-class first class. First child. Né? Primeiro filho. Lembrando que é entre aspas simples. Né? Ele já acusa o erro para a gente aqui. Eu quero um add class. E aqui eu abro e fecho parênteses e coloco aqui o next. Ctrl S para salvar. Ele adicionou uma class. Obviamente, não vai fazer nada, mas eu vou mostrar para você aqui com o F12 que nesse elemento aqui foi adicionado uma class. Aqui, ó, class next. Bom, posso pegar também, já que eu peguei o primeiro elemento, eu posso fazer de outra forma. Eu posso vir aqui, objeto jQuery, abro, fecho aspas simples, na LI, na class hot, olha só, estou pegando só a class hot. Eu quero um add class, e aqui eu posso colocar uma class highlight. Ctrl S para salvar. Todas as minhas LIs que tem a class hot, ele adicionou a highlight. Perfeito? Bom, ficamos por aqui. Na próxima videoaula, a gente vai ver, nós vamos começar a verificar se uma página está pronta para se trabalhar com ela. Nós vamos utilizar aí o método ready, ok? Então, vejo você na próxima videoaula.